Golpe. Como, afinal, as pessoas praticam os tais de golpes dos aluguéis e por que aqui é uma região que todo mundo fala que aqui só tem golpe? Bom, gente, vamos começar entendendo quem é a maioria das pessoas que aplica esses golpes, tá? Geralmente, esses golpes de aluguel e de anúncios do Facebook, eles são aplicados por pessoas que estão lá em São Paulo, por pessoas que estão em outros lugares dentro dos presídios. Eles pegam aqueles anúncios que as pessoas fazem das casas e aplicam os golpes. E os golpistas, eles são tão espertos que muitas das vezes, e isso é um fato bem engraçado, porque a maioria das vezes o golpista ele não pede um sinal. Ele espera que a pessoa dê um sinal para aquela casa. Então, gente, a gente tem que parar para pensar que a pessoa que ela aplica o golpe, ela tá gastando todo o tempo dela, a dinâmica dela, a vida dela, somente para melhorar os golpes. Então, ele mesmo fala com o dono da residência, pega as fotos, vídeos, localização da casa, tanto que vocês podem perceber que vocês vão perceber quando vocês conversarem com pessoas que estão aqui em Santa Catarina e que têm os imóveis, que algumas pessoas não mandam vídeos e não mandam fotos das casas. Somente mostram os imóveis para as pessoas que vão até lá. O que dificulta um pouco a vida de quem está chegando aqui em Santa Catarina. Porque se a pessoa está vindo de outra cidade, precisa já vir com a família com uma casa, não tem como ela ver a casa na hora. Só que, gente, pensa comigo, muitas das vezes as pessoas tiram fotos dos imóveis quando eles acabaram de ser reformados. E quando as pessoas chegam aqui, o imóvel não foi reformado, porque já teve algum outro inquilino ali dentro. Eu tive a sorte da maioria dos imóveis que eu vi eram imóveis que foram reformados, que foram pintados, onde o proprietário tinha bastante cuidado com esses imóveis, mas também já conversei com pessoas que eu nitidamente vi que era golpe. E até foi engraçado porque uma vez eu falei com uma moça e ela me ofereceu uma casa com 2 quartos, uma casa grande, sozinha no pátio e tal, por R$1.200. Só que essa casa era na esquina da minha casa. Então, eu nitidamente vi que era um golpe, porque ela me disse assim, eu tô esperando uma moça me fazer um Pix. Quem fizer o Pix primeiro, aí eu vou alugar, né? Mas ela não me pediu pra fazer um Pix. Ela me disse que a moça ia fazer o Pix. Se eu tivesse dito pra ela assim, não, deixa que eu te faça esse Pix aqui e tu segura a casa pra mim, deu, gente, já teria caído no golpe. Então, é muito, muito fácil as pessoas fazerem esse tipo de golpe. Como que acontece? Eles falam com o proprietário manda fotos, manda localização, manda tudo pra elas. Elas fazem um anúncio com aquelas mesmas fotos, com aquelas mesmas informações, te mandam a localização da casa. Muitas vezes a pessoa já tá aqui, vai na frente da casa, a casa realmente é naquele lugar. E eles acabam pegando um sinal, gente. E às vezes, o valor da casa é R$1.000, é R$2.000, mas o sinal que eles precisam, gente, é de 50, é de R$100. Porque, gente, para pra pensar. Tu tá dentro da cadeia. Não importa o valor que tu receba de sinal. Todo o valor é um valor de um esforço nenhum. Então, para quem tá aplicando golpe, independente de ser 10, 15, 20, 30, 40, 50, R$500, é lucro, entendeu? Então, às vezes, ele vai te pedir um sinal de 50, R$100 para segurar a casa para ti. E aí tu vai fazer aquele sinal, ou ele nem vai te pedir, tu vai se oferecer um sinal. E quando tu chega aqui, não tem casa nenhuma. A maioria dos anúncios é golpe. Então, uma maneira que a gente tem de identificar um anúncio com golpe, primeiro, fotos muito sem qualidade no anúncio. Fotos que tu vê nitidamente que são um print de outras publicações. Fotos desconexas. Então, por exemplo, os pisos da casa são totalmente diferentes. Isso também é uma maneira de tu identificar um golpe. Beleza, mas tem gente que bota um piso de cada cor na casa. Tem. Mas dá pra identificar ali que aquela casa é desconecta, tá? Que a cozinha não bate com a sala, que não bate com o quarto, que não bate com a paisagem. Isso é muito comum, porque às vezes eles pegam algumas fotos, a cozinha planejada de uma casa,
o quarto planejado de uma outra casa pra dizer que a casa tem móveis planejados, que é mobiliada. Porque, gente, tem muita gente que vem com a família só com a roupa do corpo e precisa de casa mobiliada. E uma vez que a casa tá mobiliada, ela chama mais atenção. Ainda mais, gente, com os valores que eles colocam. Porque eles sempre colocam valores tipo assim, ó, R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 2.000. Eles não botam valores muito absurdos, porque é pra pessoa achar que ela é um achado, ela tá tendo muita vantagem naquilo ali. Assim como eles não botam valores muito, muito baixos. Mesmo assim, gente, se vocês verem uma casa mobiliada aqui por R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 1.800, sem conhecer alguém, porque sempre é bom explicar pra você, gente, que o tio do meu marido, ele aluga uma casa aqui em Itajaí. A casa dele tem 3 quartos, uma sala grande, uma cozinha grande, 2 banheiros, tem uma sacada atrás e uma sacada na frente. Não é uma casa sozinha, em terreno, embaixo tem lojinhas e aí tem as kitnets atrás e a casa deles é em cima. Mas é uma boa casa, bem antiga. Uma casa antiga, mas eles pagam R$ 1.700 de aluguel. Eles pagaram durante 3 anos 1.600 e aí aumentaram R$ 100 e passou para R$ 1.700. Então, existem esse tipo de casa? Existe. Uma senhora que tá lá na célula com a gente disse para nós que paga R$ 1.600 num bairro super bom aqui, que é o Ressacada. Mas são achados e geralmente de pessoas conhecidas. Pessoas que tu conheceu, a pessoa tinha um imóvel e aí disse, vou te alugar, gosto de ti, quero abençoar tua vida, vou te alugar por esse valor. Então, mas anúncio de Facebook e imobiliária, gente, imobiliária já começa que ela vai avaliar aquela casa com o preço que está sendo feito na região. Então, se a região tá cobrando X por uma casa daquele jeito, a imobiliária não vai botar preço lá embaixo. A não ser que o proprietário queira muito botar um preço baixo. Mas a imobiliária não. A imobiliária vai avaliar o mercado, a região que tem na volta e vai botar o preço em cima daquilo ali. Então, para tu achar por uma imobiliária, é um preço mais elevado. É preço de média, tu vai achar mais ou menos os mesmos valores. E para achar no Facebook, gente, é muito difícil também, porque pensa que a pessoa que não aluga para uma imobiliária, ela já tá disposta a ter aquela incomodação, caso o inquilino venha a ter problemas, para não ter que pagar aquele X da imobiliária. Então é mais difícil ainda de tu conseguir, porque, por exemplo, eu alugo a minha casa direto com o proprietário. Paguei calção e o aluguel é bem elevado. Para uma casa como a minha, que era uma casa de 1 quarto Mentira. Era uma casa de 2 quartos e um banheiro, era um valor elevado. A casa em si grande, mas com pátio grande. Só que, o que aconteceu? Eu não ia ficar nessa casa, porque ela só tinha 2 quartos e um banheiro. Eu ia sair. O proprietário se propôs a fazer mais 1 quarto e um banheiro. Então, ele fez essa obra enquanto eu tô morando lá. A obra já tá pronta, a casa ficou da maneira como eu precisava, mas é um valor bem elevado. Então, eu pago R$ 3.500 de aluguel na minha casa, mais as taxas, água, luz, internet, o que fica um valor bem puxado. Então, uma das coisas que nos entristece aqui é esse valor de aluguel. Porque, claro, não dá nem pra comparar, gente, o que é Itajaí com o que era a minha cidade lá no Rio Grande do Sul. Eu venho de Pelotas, então Pelotas é uma cidade bem antiga, histórica, uma cidade linda, com muita coisa que poderia ser aproveitado, mas uma cidade que não tem indústria, não tem nenhum tipo de empresa praticamente, todas as empresas é comércio, sei lá, 90%, e serviço público. Então, uma cidade ficou muito parada no tempo e acabou que não tem tantas oportunidades. Mas como eu já falei pra vocês nos outros vídeos, se vocês não assistiram, eu aconselho que vocês assistam, que são vídeos que eu explico também o valor de aluguel, se vale a pena, se não vale. Mas que vão ajudar vocês a entenderem um pouco a dinâmica da cidade. É uma cidade ótima de se viver? Tem que tomar cuidado com golpe. Muito, gente. Tem que tomar muito cuidado com golpe.
As pessoas aqui fazem muitas exigências e até isso tu pode usar como base. Uma casa com valor menor de R$2.000, sozinha num pátio, que não tenha restrições. Não tem restrição para criança, não tem restrição para cachorro, tu pode levar teu cachorro e tal. Desconfiem. Desconfiem, porque a gente precisa sempre ter mais informações sobre aquilo ali. Para quem tá vindo de fora, eu inclusive aconselharia que vocês procurassem por imobiliária. Porque o que eu vejo de anúncio no Facebook, de gente, cheguei em Itajaí, fui na casa, era golpe, e agora tô aqui na rua, preciso de uma casa agora, eu e meus filhos. É triste, gente, ver as pessoas passarem por essas situações, né, de precisar de uma casa, de precisar de um lugar para viver, chegar numa cidade desconhecida e não ter com quem contar, e ter que depender ali de olhar o Facebook. Às vezes, gente, as pessoas não têm nem carro. Eu vou fazer um vídeo só explicando por que as pessoas aqui precisam ter algum modo de se locomover. Não é uma cidade com uma mobilidade urbana boa, então as pessoas dependem muito, né, de veículos. E aí tu não conhece nada, tu precisa estar correndo pra lá e pra cá pra ver se tu acha um kitnet, alguma coisa que aceite, né, que aceite teus filhos. E se tu tá sozinho, claro, é mais fácil, é um pouquinho mais simples, mas não que seja tão fácil. Então é isso, gente. Coloquem aqui o que vocês gostariam mais de saber. Itajaí foi uma das cidades que mais recebeu imigrantes no Brasil, ultimamente. Eu moro aqui agora, já vai fazer 7 meses, agora no dia 15, eu cheguei no dia 15 de dezembro. Não tem sido dias fáceis, mas a gente gosta muito daqui, muito mesmo, de verdade. É um lugar abençoado e a gente tá, como muita gente, tentando uma vida melhor para os nossos filhos, para nós, abrir os nossos horizontes. A gente já cresceu muito aqui, com certeza tem o dedo de Deus na nossa vida. Aconselho vocês que vocês conversem com Deus, peçam a opinião dele. É para mim ficar, é para mim ir, porque quando a gente coloca Deus nos nossos planos, as coisas vão acontecer de uma forma mais fluida. Não que não vão ter dificuldades, vão ter as dificuldades, mas Deus vai estar do nosso lado. E então, antes de virem, perguntem para Deus a opinião dele. Vejam as condições de vocês, se programem. E se vocês puderem falar com alguém, ter algum contato de alguém que possa ver o lugar para vocês antes, isso também é muito interessante e com certeza ajudaria muita gente a não cair em golpe, não passar por trabalhos que desnecessários. Eu sei que muita gente vem só com o dinheiro do aluguel, sabe? Só com aquela grana para começar e vem com aquela ideia de que eu vou conseguir um emprego já na primeira semana. E nem sempre é assim, gente, tá? Tem bastante vaga de emprego? Tem. Só que tu tá disposto a fazer qualquer coisa, ou tu sabe fazer qualquer coisa, então tem que se ligar nisso aí. Se inscrevam aqui no canal. Eu vou trazer mais alguns vídeos falando sobre a vida aqui em Itajaí, porque eu sei que é um assunto que interessa bastante gente. Mas também vão ter outros assuntos, outros vídeos que eu vou trazer aqui. E podem deixar aqui dúvidas que vocês tenham, que eu vou tentar gravar mais e trazer mais, falando um pouquinho sobre como que é a vida aqui. Beijo e até o próximo vídeo.